Olá amigos e amigas infernautas, eu sou o Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror da internet, novamente no YouTube. E é isso aí pessoal, estamos chegando mais fundo nesse iceberg. E agora nessa camada, hoje a gente vai falar da camada 4, é uma camada onde a gente começa a se afastar do mainstream, você vai começar a ver algumas películas que foram distribuídas para o cinema, mas a maioria já começa a entrar num ar de obscuridade, uns memes mais específicos, um pouquinho mais nichados. Espero que você conheça algumas delas, se não conhecer, é um bom motivo para correr atrás. Sem mais delongas, é a hora de mais uma parte do nosso iceberg dos filmes bagaceiros. E já começamos com um amálgama falando de todos os filmes de Neil Breen de 2005 a 2018. Então vamos refletir, vamos parar, vamos respirar alguns momentos para admirar a vida e obra de Neil Breen. Uma criatura especial que foi mandado pelo cosmos para o nosso plano de realidade com o único objetivo de espalhar a boa nova para todos os seres viventes. Breen é um arquiteto de formação que também trabalhou como corretor de imóveis na região de Las Vegas, nos Estados Unidos, até descobrir a sua verdadeira paixão, que é de fazer filmes. O grande problema é que na fila de noção, Breen passou longe. Ele possui uma incompetência tão admirável e tão incompreensível em seus filmes que são como sonhos, ou melhor, pesadelos filmados e transmitidos para que todos nós possamos ver. O dia em que a gente conseguir entender o que Breen quer dizer nas suas obras será o dia que atingiremos uma nova iluminação enquanto espécie. Sobre os filmes em si, além do absurdo do total amadorismo, em comum Breen escreve, dirige e estrela todos eles, todos com qualidade equivalente e por isso estão aqui condensados em uma entrada única. Considere que as descrições a seguir são vagamente baseadas em algo que podemos chamar de coerência de roteiro. Então começa com uma trilogia, vamos dizer assim, pré-fama que se inicia com Double Down de 2005, onde Breen faz um bioterrorista hacker assassino que busca se vingar do sistema após sua esposa ser morta pelas mãos de assassinos de aluguel. Segue com o que pra mim é o seu melhor filme, Fateful Findings de 2013, onde Breen é um escritor barra hacker, ele gosta bastante de ser hacker, que é casado e tem lembranças de amor de infância, mas sofre com um acidente e resolve colocar seus planos em dia. Tenho reviews desse filme no canal. E essa trilogia fecha com I'm Here Now, de 2009, onde Breen faz o papel de um Cyber Jesus, punindo os personagens com desvio de caráter e dando bênçãos aos personagens que são bonzinhos. Foi pouco depois que o diretor começou a viralizar e suas obras foram objetos de exaustivas análises, inclusive aqui no canal, como eu comentei. Mas o que torna Breen tão especial é que, diferente de Tommy Wiseau e seu The Room, ou James Nguyen, eu ainda vou falar o nome desse cara certo, e seu Birdemic, a súbita popularidade não lhe subiu a cabeça. Ao invés de forçar a barra para fazer obras ruins de propósito, Breen, que é um talento genuinamente natural, continuou entregando peças de pura bagaceira destilada, joias do infinito na manopla de Thanos. Pessoalmente ficaria muito decepcionado se eu soubesse que Breen está blefando e na verdade seus filmes são ruins de propósito. Dessa nova safra surgiram Pass Through de 2016, onde Breen é um pouquinho mais humilde, ele é só um vagabundo viciado em heroína que tem visões constantes de um tigre, mora no deserto e ajuda pessoas que estão nas mãos de um cartel a atravessar a fronteira entre México e os Estados Unidos. O seu último petardo até aqui, Twisted Pair de 2018, onde não somente um, mas dois Breens dividem cena, como gêmeos que foram geneticamente modificados por alienígenas. O mais perto que Breen consegue chegar de um filme de super-herói. Independentemente da sua escolha, espero até que vocês escolham todos, Breen é algo único. Mesmo quem já está calibrado em obras tão ruins que são boas, se surpreende quando pega qualquer uma delas para assistir, e só existe um motivo para seus filmes estarem em uma camada tão baixa. É muito difícil acessar seu conteúdo aqui no Brasil, precisa cavucar muito para encontrar, mas vale a busca se você se der ao trabalho. MTV Rip-Offs de 2011 a 2022.
Em 1979 surgiu um filme que aterrorizou audiências em todo o mundo, Terror em Amityville, baseado no livro homônimo do escritor Jay Anson, que por sua vez foi baseado em brutais crimes reais acontecidos em 1974 na vizinhança do vilarejo de Amityville, no estado de Nova York, Estados Unidos. Reconhecido como um dos melhores filmes de casas mal-assombradas de todos os tempos, Amityville gerou uma franquia oficial de caráter oscilante, gerando 7 continuações e um remake em 2005, até que a produtora The Asylum, sempre ela, teve a ideia genial e me admira que não tenha sido sacada antes. Apesar de o filme e o livro terem o nome Amityville, o título também é o nome de um lugar público, portanto, não pode ser protegido por nenhuma marca registrada. Assim, em 2011 foi lançado The Amityville Haunting, e daí os portões do inferno foram abertos. Se a franquia oficial só ganhou mais um filme depois disso, Amityville Despertar de 2017, uma busca rápida que você encontra pelo menos 2 dezenas de outros filmes com Amityville no nome. Todos com a casa e suas icônicas janelas na capa, mas um pior que o outro, alguns nem se passam dentro de uma casa. Parece que não vai acabar tão cedo de sair. A cara de pau e a absoluta ausência de qualidade técnica faz merecedor de estarem todos aqui. Alguns ainda são autoconscientes, mas a vasta maioria é só pegar trouxa. É uma endemia, uma proliferação tão grande de porcarias que eu acho que não vai demorar muito. E eu vou ter que trazer algumas aqui para trazer muito em breve para o reviews. Espero que eu não precise fazer isso. Breaking 2 Electric Boogaloo, ou Breakdance 2 de 1984. Mais um petardo da Cannon Filmes que muita gente não se lembra, mas conseguiu um feito até então jamais visto. A Cannon ficou tão entusiasmada com o inegável sucesso de Breaking que rendeu espetaculares, para o padrão da companhia, 38,7 milhões de dólares em cima de um orçamento de 1 milhão e 200 mil somente, que correu imediatamente para fazer uma continuação que conseguiu sair menos de 8 meses depois do original nos cinemas, ainda no mesmo ano de 1984. Desde então, qualquer continuação desnecessária e apressada ganha jocosamente o sufixo Electric Boogaloo. Não que o original fosse uma adaptação de Shakespeare, mas o roteiro da continuação é rasteiro como poucos podem ser. Um grupo de garotos com habilidades de dança de rua se unem para salvar um teatro caindo em pedaços que hoje abriga um centro comunitário das mãos do corretor malvadão que tem outros planos para derrubar o prédio e fazer um grande shopping. Centenas de filmes assim povoaram o cinema em casa e a sessão da tarde nos anos 80 e 90, contudo Breaking tem a seu favor atuações horríveis, passos de danças impressionantes e cenas hilárias, já que o filme escala tanto no exagero, deixando de ser uma obra sobre dança e abraçando o seu lado musical de Broadway, que até os membros de gangue, médicos em mesas de cirurgia e policiais dançam pelas ruas no filme. Também marca o retorno de diretor mãos à obra da Cannon, Sam Fritzenberg, e a atriz Lucinda Dickey, que trabalharam juntos em Ninja 3, A Dominação, que você já viu aqui nesse iceberg, sempre um deleite de assistir. Todos os filmes de Ed Wood que não são Plano 9 do Espaço Sideral, aqui representados por Bride of the Monster, A Noiva do Monstro, de 1955. E cá vamos novamente com Ed Wood, mas bem mais abaixo no iceberg, porque esse Plano 9 é mais reconhecido a ponto de ser um dos principais motes do aclamado filme de Tim Burton, que leva o nome do cineasta como título. Todos os demais são bem menos conhecidos. Intercambiável com qualquer outro, poderia estar falando de Glen ou Glenda ou Night of the Ghost. Eu escolhi A Noiva do Monstro, obra imediatamente anterior a Plano 9, puramente por ser um filme com maior carga de entretenimento, apesar de manter uma estrutura mais linear. No roteiro, 2 caçadores procurando abrigo de uma tempestade violenta acabam se abrigando em uma mansão abandonada. Contudo, são expulsos pelo seu atual morador e mortos por um polvo, e o outro capturado e levado a participar de uma experiência científica forçada. A polícia e uma jornalista vão investigar os inúmeros desaparecimentos e não só desses 2 caçadores como outros que ocorreram anteriormente acabam à mercê do vilão. O roteiro simples de um típico cientista louco, como vários outros da mesma época, esse filme se destaca dos seus congêneros justamente por ter sido feito por Ed Wood. Efeitos pobres, inclusive usando esse tal polvo que eu mencionei, muito mal animado, é o grande destaque, mas também com a participação de ícones do elenco de Plano 9 do Espaço Sideral, mas aqui ainda mais soltos e animados, como Thor Johnson e especialmente Bela Lugosi, que na vida real enfrentavam um vício em opioides que pode ter influenciado seus maneirismos exagerados durante as gravações. Para saber mais, temos na playlist das All Reviews um vídeo só sobre esse filme, você pode encontrar por aí.
Cinderela Baiana de 1998. Veja bem, eu vou começar fazendo uma confissão atrelada a um meia-culpa. Normalmente eu sou muito bem compreensível com o cinema brasileiro. Eu entendo das nossas dificuldades em fazer do Brasil uma potência na sétima arte. É claro que a gente tem que trabalhar com o que recebe. Mas falta políticas públicas, verba, capacitação, censura muitas vezes, interesse do grande público. Eu entendo as dificuldades que a gente passa, isso se reflete muitas vezes no material final. Não é fácil ser cineasta por aqui e eu não tenho como não pesar isso e não pensar nisso ao assistir uma produção nacional. E por escolha minha, não estou dizendo que é certo ou sacramentado em pedra, acho melhor não pegar o alvo fácil e tostar um filme porque ele é tosco ou mal feito, porque esse viés poderia parecer desrespeitoso a uma classe que eu respeito muito e sei que batalha tanto pelo seu espaço, que é tão concorrido, que é muito mais viabilizado pela paixão do que por uma carreira. Mas, contudo, porém, todavia, boy oh boy, esse filme é disparado o pior filme já feito em Pindorama. Dirigido por Conrado Sanches, de clássicos contemporâneos da sétima arte como A Menina e o Cavalo e Como Afogar o Ganso, Cinderela Baiana está para a Super Xuxa contra o Baixo Astral, que eu já falei por aqui, como um peido está para um cogumelo nuclear. A história, que diga-se de passagem não tem nada a ver com a Cinderela das fábulas e histórias infantis, é uma pseudobiografia da então estrela de dança de axé Carla Pérez, que nasceu em uma família pobre, de acordo com o filme pobre pra caralho, até que a mãe morreu de tuberculose ou sei lá, e ela se muda com o pai pra Salvador, em uma transformação de criança para adulta em questão de uma cena. Mas só que ela ainda continua pobre e revelada como uma exímia dançarina, até que é cooptada por um inescrupuloso promotor para fazer parte do seu novo show. Perry Salles faz o tal promotor e só sabe gritar com uma voz rouca e estridente, mas é o único, além do coitado do Lázaro Ramos em começo de carreira, que tenta atuar nessa pataquada. Os personagens secundários declamam suas falas com a competência de um menino nos primeiros passos para ser alfabetizados, e até Alexandre Pires deleita o público com sua péssima capacidade de interpretação e participa de uma das cenas de luta mais toscas já registradas por essas terras. Mas nada mesmo supera a nossa estrela guia, que com todo o carisma e molejo de um boneco de mamulengo, com direito à icônica conclusão da trama, onde Carla espalha o amor e uma mensagem de combate à pobreza, à fome, ao trabalho infantil, antes que todo mundo comece a rebolar e dançar o tchan no meio de uma estrada esburacada. Não tem palma de ouro que quita o Oscar nesse mundo que mereça Cinderela Baiana. Eu recomendo fortemente que você procure por aí, caso já não conheça. Food Fight, ou A Guerra das Comidas, de 2012, considerado um dos piores filmes de animação de todos os tempos. Não sei se seria o pior, mas com certeza um dos mais mal feitos, principalmente baseado no orçamento que ele teve. A história é até simples e deve ter surgido num brainstorm de algum produtor picareta. Sabe aquele filme da Pixar, onde quando ninguém tá olhando, os brinquedos se tornam vivos? Então, e se Toy Story acontecesse dentro de um supermercado? Bom, esse pitch virou um filme. E aí você coloca uma quantidade imensa de propaganda barata de produtos diversos, piadas adultas e some isso antagonistas quase literalmente nazistas. E isso nem é o pior, alegadamente o HD que continha os modelos de animação de Food Fight foram roubados ou apagados sem querer, e sem o backup e para não perder ainda mais dinheiro do que já foi drenado nessa porcaria, o trabalho de voz de atores famosos como Charlie Sheen e Christopher Lloyd foram colocados em cima de outras animações feitas a toque de caixa, e o resultado final é horrendo. Fora a animação, que parece que todos os personagens têm um tique nervoso, é material pesado de pesadelo. Jinkata, o Jogo da Morte, de 1985. Um filme de ação com uma das premissas mais bestas de todos os tempos, foi uma criação da MGM. Aquela MGM do Leão, nenhuma produtora de fundo de quintal. E esses produtores associados que por algum motivo imaginaram que o ginasta americano Kurt Thomas, que em sua carreira ganhou 3 medalhas de ouro em campeonatos mundiais entre 78 e 79, poderia usar o seu carisma e habilidades para um filme de artes marciais. Por algum motivo dirigido pelo mesmo diretor de Operação Dragão, aquele Operação Dragão com Bruce Lee, Robert Clouse, Kurt adequadamente interpreta um ginasta
que é recrutado por uma agência governamental a participar de uma competição em um país fictício. É uma corrida de obstáculos com perseguição, onde os perdedores são mortos e o vencedor ganha um desejo. E o desejo dos americanos é instalar uma base de lançamento de foguetes no país. Também é uma chance de Kurt ter notícias do paradeiro do próprio pai, que chegou a jogar nesse bendito jogo besta anos antes, mas desapareceu. Além dos esforços federais, o rapaz é treinado em luta mano a mano no quintal de casa, com a ajuda da princesa desse tal país, e não me pergunte como, e parte para esse país desconhecido, onde a princesa é sequestrada convenientemente por um grupo terrorista. As lutas são lentas e mal coreografadas, os objetos cênicos não passam de aparelhos de ginástica disfarçados, que junto com o mullet proeminente de Kurt não há opção, senão rir, aliás, dos absurdos. Ninguém atenta fisicamente ao atleta e de qualquer forma ameaçador, e os golpes do ginasta deixam muito a desejar impacto e força. É um deleite aos fãs de cinema B de ação. Os Trapalhões na Guerra dos Planetas de 1978. Esse filme especificamente, eu tenho uma história pessoal que acho que convém revelar para dar um contexto a essa entrada. Muito da minha antiga coleção de VHS, que já embolorou, alguns foram jogados fora, surgiu depois de vasculhar o acervo de uma grande locadora da cidade onde eu morava, que estava sendo desativada como muitas daquele tempo. Topei de cara com a capa desse filme e, mesmo não sendo um efetivo admirador, apreciador dos Trapalhões, já não era tão contemporâneo assim a eles, me admirava o motivo de eu jamais sequer ter ouvido falar desse filme. Foi colocar no videocassete para entender imediatamente o motivo. Conhecido internacionalmente nos círculos de bizarrices como Brazilian Star Wars, os Trapalhões na Guerra dos Planetas possuem evidentes e óbvios problemas de direitos autorais. Lembrando que estamos em um filme infantil, Didi se engraça como a mulher namorada de um membro de gangue, o que indiretamente envolve os demais Trapalhões e se provoca e acaba provocando uma perseguição em alta velocidade com um monte de carros velhos mesmo para a época. Conseguindo despistá-los, eles são obrigados a acampar durante a noite com medo e com o risco de serem capturados. Durante a madrugada, por motivos de roteiro, uma nave espacial aterrissa e sai de lá Flick, o Luke Skywalker de Jacarepaguá, que convoca os quatro para lutar pela liberdade em sua casa contra o malévolo Zuko, possuidor de metade do computador que tem o potencial de libertar ou escravizar toda a galáxia. Como bons moços que são, não aceitam pelo nobre chamado do herói em seus corações, mas pela promessa de uma gorda recompensa em ouro. E aí segue efeitos especiais que já vimos melhores no Chapolin, com papel alumínio, pisca-pisca de Natal, uma quantidade infinita de slow motions desnecessários e cenas em tela verde, onde reside muito do seu fator trash. Dirigido por Adriano Stewart, o filme estica em 4 ou 5 situações derivadas de Guerra nas Estrelas até o limite da paciência e acaba se tornando tedioso demais. É mais pela curiosidade, não é um filme tão bom que é ruim assim. Todos os filmes da Vídeo Brinquedo aqui representados por Ratatouille de 2007. A Vídeo Brinquedo foi muito ativa entre 2006 e 2009. Se você já entrou em uma loja das Americanas, que Deus a tenha, e bateu o olho no balaio de DVDs que vendiam por lá, provavelmente deve ter passado os olhos em um filme da produtora Vídeo Brinquedo. Para quem não conhece, Vídeo Brinquedo era o mais perto que o Brasil teve de ter uma Asylum, gerando cópias desavergonhadas de filmes de animação famosos para que vovôs e vovós com sérios problemas de visão e cognição comprassem para seus netinhos achando que estão levando um filme da Pixar. Ratatouille não é o mais longevo, mas talvez o mais notório. Rip-off de Ratatouille, obviamente, mas a história é um pouco diferente. É um restaurante para ratos localizado no Rio de Janeiro, aqui, claro, ao invés da França, onde os ratos adoram comer. Adoram tanto que passam quase metade do filme falando quanto a comida do restaurante é boa. E ratos dos restaurantes rivais tentam descobrir os segredos do chefe. Basicamente é isso. Ratatouille é preguiçoso, todos os modelos são praticamente iguais, o roteiro não tem conflitos e a animação é tão pobre para dizer o mínimo, mesmo que sejam só por 45 minutos, levam horas para passar. Fique para ver o jeito como o gato anda e tem uma noção da qualidade da Vídeo Brinquedo. Todos os demais não caem muito longe da árvore. Depois de ameaças de processos e o mercado se esvaindo, a Vídeo Brinquedo decretou falência em 2012. Francamente, não vai deixar saudade. Reefer Madness ou A Beira da Loucura de 1936. O primeiro, ou pelo menos o primeiro mais notório exploitation da história do cinema, esse filme de pouco mais de 1 hora de duração é uma grande bobagem sensacionalista disfarçada de serviço de utilidade pública.
Toda a história é contada em flashback por um diretor de escola em reunião com pais de estudantes, narrando as desventuras dos jovens se envolvendo com o perigo das drogas pesadas, principalmente maconha! Que, inclusive para quem produziu, escreveu e dirigiu, essa tranqueira causa mais danos à sociedade do que opioides e heroína que já existiam na época. Em essência, acompanhamos um jovem estudante com um futuro brilhante pela frente, que é pego no redemoinho de luxúria, violência e vagabundagem, trazido por experimentar uma única vez cannabis em uma festa com outros jovens. Apesar da trama não ser nada demais, o que chama bastante a atenção e dá um toque todo especial à obra é o absoluto absurdo de como os maconheiros são retratados. Olhos esbugalhados, risadas incontroláveis, libido desenfreada, alucinações constantes e graves crises de abstinência acompanhadas de ímpetos violentos, comportamentos quase opostos aos causados por uma droga depressora como a cannabis. E o filme ainda traz contornos trágicos, envolvendo inclusive consequências de atropelamentos, assassinatos à arma de fogo, um remorso tão grande de uma personagem envolvida com essa droga que chega a atentar contra a própria vida. É tão exagerado que ganhou uma versão em musical em 1998, que por si só ganhou uma adaptação para a televisão em 2005. Rubber, de 2010. Esse filme pode não ser muito reconhecido para estar nessa lista, ou quem viu pode até discordar que é um filme trash. Deixa à vontade os comentários para discordar comigo, mas eu vou discordar de vocês e vou colocar esse filme na minha cota pessoal. Como se a premissa por si só não vendesse a obra, o roteiro é sobre um pneu com poderes telecinéticos. É um pneu, vou repetir, um pneu com poderes telecinéticos que tem vontade própria e quer destruir a humanidade, começando com um hotel barato no meio do deserto. Você não ouviu errado, já me repeti algumas vezes, não me faça repetir de novo. Essa é uma daquelas bolachas de borracha que carros normalmente têm 4 para funcionar. Como se ver um pneu matando pessoas já não é inesquecível o suficiente, ou absurdo o suficiente, quando você pensa que o gênero fantástico atingiu o limiar da sua capacidade de criação, é que você se lembra de filmes como Rubber. E me atrevo a dizer que poucas produções são tão autoconscientes como essa aqui. O diretor Quentin Dupieux aplica metalinguagem para contar a sua saga nonsense e só não é mais bem sucedido porque não há exatamente uma história, apenas uma sucessão de situações, mas não tira os méritos de ser um filme muito bem produzido sobre um objeto inanimado homicida, um de vários que estarão nessa lista. Tem texto sobre Rubber completinho lá no site do Boca do Inferno, link na descrição. Todos os filmes americanos do diretor Amir Shervan, de 1987 a 1991, aqui representados por Samurai Cop ou Um Tira Invencível, lançado em 1991. O cineasta iraniano Amir Shervan imigrou para os Estados Unidos com um sonho, o de fazer filmes de ação para entreter os corações americanos sedentos por tiros, sangue e violência urbana. Foi uma pena ou um favor que ele nos fez ao entregar apenas porcarias. Hollywood Cop de 1987 e Killing American Style de 1988 são pérolas do cinema mal feito e merecedores de estarem aqui por seus próprios méritos, mas nada tira do pódio o seu ápice, que foi Samurai Cop. O roteiro se passa em Los Angeles, onde uma perigosa gangue japonesa liderada por um velhinho nada ameaçador controla o tráfico de drogas na cidade com a ajuda do braço forte da gangue Yamashita, interpretado pelo saudoso e icônico Robert Z'Dar. No encalço da gangue está o cabeludo mulherengo e encrenqueiro policial interpretado por Matthew Caredas, junto com seu parceiro Frank, interpretado por Mark Fraser. Mas as coisas engrossam quando, cada vez mais perto de desmantelar a quadrilha, Yamashita resolve sequestrar o seu par romântico, a bela herdeira de um famoso restaurante frequentado pela gangue. Samurai Cop é um quadro de Pollock do cinema bagaceiro de ação. É indecifrável, mas ao mesmo tempo espetacular e impossível de tirar os olhos. Na prancheta, teoricamente, Samurai Cop deveria entregar tudo que o fã de ação precisa de uma obra despretensiosa. Tiros, artes marciais, romance, drama e humor. Mas a execução é tão porca, repleta de improvisos, ângulos de câmera obtusos, erros de continuidade e diálogos inexplicáveis que assistir se torna um jogo dos 7 erros ao vivo, aumentando ainda mais a diversão. Quer saber mais? Reviews desse filme aqui no canal, é só procurar por aí. Shark Exorcist de 2015. Pois é, apesar de eu ter colocado todos os filmes de tubarão num balaio mais acima no iceberg, esse aqui é uma liga de um time só tão forte que precisava de uma entrada exclusiva. Shark Exorcist não está aqui só pelo seu poderio trash mal feito. Manjado tubarão de CGI que ataca pessoas aleatoriamente sem um pretexto minimamente coerente?
Isso é tranquilo. Um tubarão num lago que não tem mais de 1 metro de profundidade? Não, isso aí a gente vê em qualquer uma dessas obras que a gente tratou mais acima. Só que essa aqui é uma criação elaborada por uma mente, digamos, perturbada. Dirigido e roteirizado por Donald Farmer, que não fez nada que preste e na época das filmagens já tinha 65 anos de idade. Esse é um detalhe que vai fazer muita diferença. Ele fez um filme que parece mais uma desculpa para satisfazer um fetiche do que um filme propriamente dito. E antes que eu seja acusado de kink shaming, longe disso, me deixem explicar melhor. A história é sobre uma freira adoradora de Satã que invoca o tinhoso em uma pequena vila de pescadores, possuindo os corpos de um tubarão branco e um ano depois, uma jovem garota que é mordida pelo bendito tubarão. A, digamos, possessão coletiva se adensa e agora com o mal espalhado pela comunidade, uma equipe de um programa de TV sobre aparições sobrenaturais e um padre católico chega para fazer o exorcismo e combater os seus próprios demônios internos. Mas na prática são 90 minutos de garotas se debatendo no chão e cuspindo vômito falso no rosto umas das outras. O que é mais assustador é que de vez em quando podemos ouvir a respiração pesada do diretor atrás das câmeras e 20 minutos finais com nada além de enrolação. Eu sei que prometi que não iam ter filmes ruins, mas essa é uma das obras mais vergonha alheia dessa lista. Esse filme tem completo no YouTube. Eu não sei se eu quero falar sobre isso, porque depois de falar brevemente já me sinto com vontade de tomar um banho. Strike Commando ou Strike Commando, Comando de Ataque de 1986. Quando o gênio do cinema italiano Bruno Mattei se mete a fazer Rambo, o resultado não poderia ser muito diferente do que Strike Commando. Reby Brown interpreta o protagonista, que lançado ao rio inconsciente após repetidas explosões em um ataque frustrado a uma base Vietcong, é salvo por um grupo de moradores de uma tribo do interior do país, onde se recupera fisicamente para seguir ao ponto de extração que foi colocado pelos seus aliados, ao mesmo tempo que irá combater o inimigo para libertar os habitantes da opressão do regime. Se o roteiro é basicão assim mesmo, é uma mistura desavergonhada de Rambo 2, Rambo 3, Rock 4 e Mad Max além da cúpula do trovão, a execução é o que faz toda a diferença. Brown tem uma voz esganiçada e grita sempre que lhe é dada a oportunidade, principalmente as cenas que envolvem Jakoda, o gigantesco e mal encarado vilão russo que está infiltrado na guerra. Tiros voam como se fosse feito de rajadas elétricas, os personagens parecem constantemente suados e sujos e um final primoroso, um dos mais hilários do cinema de ação, envolvendo uma luta rápida e uma granada que aparece do nada. Não tem como não se divertir. Esse filme tem um reviews no canal, dê uma fuçada na playlist caso queira saber mais. Texas Chainsaw Massacre The Next Generation ou O Massacre da Serra Elétrica O Retorno de 1994. A franquia Massacre da Serra Elétrica tem seus altos e baixos, convenhamos, mais baixos do que altos. Contudo, não me entra na cabeça que esse filme foi feito de forma não irônica, como se fizesse parte do cânone da história de Leatherface. O único filme dirigido pelo mesmo roteirista do original, Kim Henkel, o roteiro é simplório. Um grupo de jovens que andando pelas estradas desertas do Texas... Tá bom. Sofre um acidente automobilístico e sem querer acabam envolvidos com uma família muito unida e também muito oriçada que brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Essa é a família Sawyer, cujos membros incluem o célebre Leatherface. Contudo, ao contrário do original de vilões eficientes, ameaçadores e sádicos, aqui o grupo é abestalhado, caricato, uma paródia de si mesmos. Mas ainda assim entretém pelos inúmeros absurdos, pelo clima caótico e principalmente por ter 3 estatuetas do Oscar relacionadas a essa tranqueira. Matthew McConaughey e Renée Zellweger, futuros vencedores do Prêmio da Academia 2 vezes no caso de Zellweger, estão em um dos seus primeiros papéis como atores profissionais. McConaughey, especialmente, está histérico, é muito divertido de assistir, um dos principais motivos para você querer ver essa porcaria. The Amazing Book, 2012. Computação gráfica é a bênção e a maldição da sétima arte desde pelo menos a segunda metade dos anos 90. Permitindo criar efeitos que se de outra forma encareceriam demais uma produção, o que eram somente retoques, acabaram deixando toda uma indústria de joelhos na dependência até para fazer coisas simples, como esguichos de sangue e buracos de bala. Mas e se houvesse um desafio de fazer um filme não só com intenso uso, mas na realidade praticamente 100% das filmagens em tela verde e efeitos gerados em computador? Não, eu não estou falando de Star Wars A Guerra dos Clones, mas de algo feito com 1/1000º do orçamento,
abusando dos plugins padrão de programas de edição e todo tipo de inaptidão atrás e na frente das câmeras. Este é The Amazing Hulk, cópia chechelenta e roxa do Hulk. Se o título e a abertura escrito com fonte Comic Sans já não colocam os 3 sinais vermelhos no seu cérebro, o que se segue não ajuda muito também. O roteiro é sobre um cientista que trabalha em uma instalação militar, tentando criar um soro para formar um exército de super soldados. Mas ele acaba testando em si mesmo e se transforma no tal do Hulk, uma massa roxa disforme que o diretor jura que deveria ser um super-herói fortão e ameaçador. Complicam as coisas que o cientista é apaixonado pela filha do seu chefe general e o surgimento de um super vilão. Sim, é meio Hulk, meio Capitão América. Até aí, nada demais. O problema é que tudo mesmo é feito em computador, baseado na qualidade do CGI, um Pentium 2 pelo que me consta. Até os personagens andam parados, só o cenário se movimenta, não há muita escala e proporção, e por muito pouco esse filme não cai numa categoria que eu pessoalmente detesto, que são filmes feitos ruins de propósito na tentativa de viralizar. Não fosse por 2 detalhes. Primeiro, quase ninguém viu, e um dos filmes mais preguiçosos que eu já vi em todos os tempos. Conheço inúmeras paródias pornô com mais esforço nos valores de produção do que nesse filme, e o objetivo deles é só começar um... The Apple, ou A Maçã de 1980. Menahem Golan devia ser um cara muito legal. Todas as entrevistas que eu vi com o produtor e cineasta israelita, ele sempre me pareceu uma pessoa pra frente, uma pessoa otimista, alegre, mas como muitas vezes também é preciso separar a pessoa da obra. Sua completa falta de tato gerou lambanças que até hoje são lembradas, e The Apple chama atenção porque Menahem tinha tanta certeza que ia ser um sucesso estrondoso, na mesma esteira ou até maior que congêneres como Rocky Horror Picture Show, Greasy e Tommy, que quando o universo caiu em sua cabeça, o filme foi tão detestado em sua premiere que o diretor pensou em se jogar da sacada do quarto de hotel onde estava hospedado, é sério. Mas esse é assunto para uma análise em um vídeo próprio. Como a introdução dá a entender, The Apple é um musical, uma rock ópera que se passa no futurista ano de 1994, onde uma gravadora comandada por um empresário tirano praticamente comanda todos os aspectos da sociedade, sim, do governo até a polícia. Quando um casal de jovens tem um sucesso repentino com uma música que tem o potencial de diminuir a sua influência com a população, o empresário usa as suas principais grandes armas: dinheiro, droga e sexo principalmente, para tentar corrompê-los e torná-los aliados. Bom, essa é uma forma simples de descrever o roteiro, mas não seria a forma mais correta, porque o filme faz pouco ou nenhum sentido em sua linha narrativa. Os diálogos declamados só servem para emendar uma música na outra, que são tão bregas e mal compostas e mal coreografadas que não deixam de ter um charme todo especial. A construção desse mundo é um erro à parte, cheio de efeitos luminescentes, luzes piscando, carros repletos de tractanas que não servem pra nada, nenhum efeito prático, e ainda me enfiam uma comunidade de hippies e até Deus chegando de Rolls Royce na Terra no final do filme. É bagunçado, é tosco, mas é muito engraçado. Uma pena que precisa estar tão baixo no iceberg, porque quase ninguém viu, pouca gente conhece, mas é um sério candidato a reviews que vale muito a pena. The Beast of Yucca Flats, ou A Besta de Yucca Flats, de 1961. Eu já falei de Hulk um pouquinho antes, então aqui a gente está falando de novo como se recontassem a origem do incrível Hulk. Aqui a gente acompanha um desertor cientista russo que se transforma em um monstro implacável após sofrer um acidente em uma área de testes nucleares. Pouco tempo depois, uma família que está de passagem por uma estrada próxima está condenada à danação pelas mãos da agora denominada A Besta, depois de ter o carro quebrado nas proximidades. Tudo já começa errado, porque quem faz o papel do bendito cientista é o ex-lutador de luta livre, astro de Ed Wood no filme Plano 9 do Espaço Sideral, Thor Johnson. E como cientista convence tanto no papel como Charles Bronson no papel de galã. Absolutamente tudo no filme é errado, e tão errado que chega a ser de uma perfeição perversa. O trabalho de câmera meticulosamente cortando as pessoas ou deliberadamente não mostrando os personagens falando, as caras e bocas do elenco inapto, todos os espetaculares $36 mil de orçamento estimado, transpirando efeitos e maquiagens toscas na tela, sobre o roteiro cheio de besteiras escrito por Coleman Francis, que também dirige esse filme. Coleman consegue deixar ele ainda mais hilário, principalmente porque ele é responsável pela voz de bastidor que faz as narrações do filme, e o que ele fala é totalmente fora de compasso, com uma falta de autoconsciência absurda, citando linhas esdrúxulas como se fosse George Orwell no set de Cidadão Kane, sendo que o que vemos na tela é mais pobre do que o filme mais chulesento de Ed Wood.
As crianças da família perdida são terríveis e deveriam ter morrido logo no começo do filme para poupar recursos. Com somente 53 minutos de duração e hoje em domínio público, o filme é tão incoerente que coloca o monstro em uma caverna no alto de um platô, em um lugar tão íngreme que a polícia não consegue alcançar, mas as crianças conseguem chegar lá andando sem qualquer problema. Entretanto, entre bizarrices de continuidade, ver Thor Johnson levantando e arremessando uma rocha ao chão em fúria, ou ele sendo beijado por um coelhinho, vale todo o resto. The Deadly Spawn, ou Retorno de Aliens, a Geração Mortal de 1983. E fechamos finalmente a nossa camada, esse vídeo de hoje, essa camada, em uma nota positiva. Uma pouco conhecida, mas interessante trama sobre invasão alienígena padrão, mais simples do que você poderia contar. O meteoro cai na mata, localizada nas redondezas de uma pequena cidade, é encontrado por alguns adolescentes que não sabem do perigo que correm. Sim, é praticamente a bolha assassina de 1958 toda novamente, mas com uma roupagem bem anos 80. Ao invés da geleca monstruosa, nesse filme são aliens que parecem com enguias com dentes, ou uma versão mais charmosa da camisinha assassina que a gente já falou antes. O único crédito no cinema do diretor Douglas McKeown, que é mais atuante no teatro. O grande, talvez único destaque está no design dos monstros e efeitos especiais, desenvolvido por John Dodds. É um dos mais fantásticos que é possível encontrar em obras da mesma época, ou no mínimo, considerando o ralo orçamento. Os bichos são pequenos, quer dizer, eles têm tamanhos diferentes, então os bichos pequenos são nojentos, mas têm mobilidade, personalidade, são ameaçadores por mérito próprio, enquanto os grandes são repletos de fileiras de dentes e babam incessantemente. Apesar de todos os personagens humanos serem todos um bando de tapados e mal desenvolvidos, tudo é compensado pela inventividade nos efeitos, algumas sacadas inteligentes, pela quantidade de sangue, violência e despretensão. Se você procura um filme para passar uns 90 minutos rindo e se arrepiando em doses iguais, The Deadly Spawn é um prato cheio. Já falei sobre ele no Fevericídio aqui no canal, dê uma fuçada na playlist que você encontra mais detalhes. E por enquanto é só, pessoal, gostaria de agradecer muito a sua visita. Se for sua primeira vez aqui, se inscreva, não esqueça de deixar like, comentário, tudo aquilo que você já sabe. E também convidá-los a acessar bocadoinferno.com.br, que lá tem tudo sobre o cinema fantástico, atualizado diariamente com críticas, artigos e notícias. E eu vou ficando por aqui. Novamente, obrigado muito pela paciência, obrigado por ter assistido esse vídeo. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.